bem-vindo ao Papo Digital, o podcast de marketing e vendas da Digital Comunicação. E o tema de hoje é: o funil de vendas não morreu, ele evoluiu. E é importante ressaltar que o funil de vendas não está obsoleto. Na verdade, por conta da evolução do comportamento do consumidor, ele se tornou mais dinâmico e complexo. Os consumidores agora entram e saem de diferentes etapas, revisitam conteúdos e interagem em múltiplos pontos de contato. Para entender mais sobre esse tema, hoje eu conto com a presença do Rodrigo Araújo, que é gestor de marketing e vendas, e da Kessia Castro, que é coordenadora de marketing digital. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Renata. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E eu quero conversar hoje com vocês porque eu quero saber o que aconteceu com o funil de vendas. Então, Rodrigo, você acredita que o funil realmente ele morreu ou que ele apenas se reinventou? Olha, não sei quem foi que disse, né, que o funil morreu. Quem falou isso aí, eu acho que está um pouco fora aí da realidade do que de fato acontece no mercado e no que de fato dá resultado, né? Porque no final do dia, gente, funil nada mais é do que uma trajetória até um caminho de vendas. Então, hoje a gente chama de funil, antigamente não se chamava de nada, mas se existia, entendeu? É a mesma coisa quando você fala que, não, marca tal não tem arquétipo. Cara, tem. Uma pessoa tem, uma marca tem. Mesmo que você não queira, aquilo ali existe de maneira invisível. Você pode até não estar falando com ele, você pode até não estar participando dessa conversa, mas ele existe. Então, quando a gente fala que o funil morreu, no mínimo assim, ignorante do ponto de vista de saber o que de fato acontece. A gente pode sim dizer que ele evoluiu, mas morreu, não. É super importante entender isso, né? Até justamente por isso que a gente está aqui com esse papo, para desfazer essa ideia aí que atualmente tem tomado conta. Então, Kessia, o que você acredita, o que fez esse modelo tradicional, né, deixar de funcionar do jeito que ele funcionava antes? Renata, primeiro precisamos entender esse modelo tradicional. Ele vem a ser a atração, a consideração e a decisão. Só que assim, quando a gente fala que esse funil tradicional morreu, ou se alguém um dia falou isso, ou acredita que isso é uma verdade, eu não acredito que seja literalmente, no sentido literal da palavra, não morreu, mas uma questão de evolução. Como é que eu posso evoluir o meu funil de vendas? Acho que a gente pode falar de um ciclo contínuo. Através, por exemplo, eu estou buscando um produto numa rede social ou num site. Só que ali, quando eu chego naquele site, eu ainda não tenho a decisão de compra. Uhum. Eu, como uma pessoa que compra pela internet, eu posso estar pesquisando sobre esse produto, ou eu posso estar numa rede social e me sentir influenciada por algum influenciador digital que esteja divulgando aquele produto e vou ali pesquisar um pouco mais sobre eles, para poder eu me decidir se eu vou comprar. Mas isso significa que eu vou comprar imediatamente? Creio que não. Eu tenho várias formas de engajar com esse produto. Aí é que entra a questão também do tráfego pago, porque aquele produto vai ficar me perseguindo pelo fato de eu ter pesquisado mais sobre ele. Então, acredito que hoje o funil ele se mede muito a isso, com o crescimento das redes sociais. Você pesquisar sobre ele, você entender como ele funciona e ver se de fato você vai comprar ele ou se você vai pesquisar um melhor que seja comparado ali com o que você quer para poder finalmente converter. Então, eu acredito que o funil hoje ele é também esse ciclo contínuo, sabe? De você sempre estar ali nas redes sociais e no site buscando mais informações e mais produtos similares ao que você busca desde a sua primeira compra. Entendi. E, Rodrigo, você acredita assim, que o comportamento do consumidor ele é o principal responsável por essa transformação que acontece? Olha, sim, acho que assim, a principal base que a gente tem que entender, eu acho que gostei muito do que a Kessia estava falando e me atentou para falar de uma coisa que é assim, o funil de marketing ou de vendas nada mais é do que um caminho que o lead vai fazer na hora de percorrer a sua jornada até a compra. Muito se falava que aquele caminho ele era único, mas não é único, né?
Hoje a gente aqui, por exemplo, na digital faz diversos funis para diversas coisas dentro de uma mesma jornada. Vou citar o exemplo de um cliente de concessionária. Cara, o cara tem uma jornada, vou comprar um carro. Ele tem várias etapas até isso. Eu tenho um funil para um tipo de carro, para outro tipo de carro, para outro tipo de carro. Eu tenho um funil para um tipo de compra, para outro tipo de compra. Para cada jornada, para a mesma jornada, eu tenho um funil diferente de etapas que vai acontecer até o cara até ter a venda. Então, quando a gente fala disso, realmente evoluiu. Antes se falava de um funil apenas, antes não se tinha múltiplos, essa visão de múltiplos funis dentro de uma mesma jornada. Antes ainda não se falava tanto do que acontece depois da venda, né? Sim. Hoje, os conceitos mais modernos, seja antigamente a gente falava do funil gravata, lembra disso? Uma ampulheta, entendeu? Ninguém fala mais disso, né? Hoje tem os termos mais chiques e tal, mas no final do dia é a mesma coisa. Cara, como é que eu faço para potencializar a recompra? Porque a gente sabe que é 3 vezes mais barato eu vender para o cara que já comprou de mim do que eu vender para um novo cliente. Certo. Então, por isso que a tendência no mundo dos negócios cada vez mais é você ter um produto de recorrência, que é mais fácil. Você vende para o cara uma vez e tem um LTV ali, um lifetime value grande daquele cliente certeza. Dentro. Então, é muito menos esforço de venda que você precisa fazer. E aí, a mesma coisa, o que acabou se acontecendo é que os funis agora, eles pensam nisso. Então, cara, eu vou primeiro vender para esse cara aqui, depois ele chega onde que de fato eu quero chegar. Entendeu? Então, é um ciclo constante que se retroalimenta, né? Aí a gente está tentando entender que cada tipo de funil vai ter um propósito, tá? Vai ter o funil que é um de entrada, que é só pro cara, tipo assim, cara, o open wallet, né? Aquela coisa que o cara, beleza, virou cliente. Por mais que ele tenha comprado algo de R$1, ele virou cliente, esse cara abre a carteira. Pronto, beleza. Eu já sei que esse cara aqui é um comprador. Aí, a partir desse momento, a gente começa a entender. E seja lá qual for o teu serviço, o teu produto, se tu vende pela internet ou com a internet, né? Que tem essa diferença, a gente acha que só quem tem e-commerce que vende pela internet, mas não é, né? A gente vende carro com a internet. O cara pode até não comprar, não passar o cartão de crédito dele na internet, mas ele comprou através da internet. Então, hoje, todas as relações comerciais que a gente tem, elas são feitas com ou pela internet. Então, quando a gente fala isso, o digital, ele permeia dentro do próprio comportamento do consumidor. Então, antigamente, o consumidor não tinha essa visão. Cara, eu acho que o advento da pandemia foi um catalisador de todo esse comportamento novo de consumo. Cara, você não vai mais na loja, muitas vezes, para saber mais informações sobre o produto. Primeiro, você pesquisa. Você vai na loja, às vezes, para pegar e entender se aquilo ali, você já sabe que tem disponível, já sabe quanto é, o vendedor sofre uma venda. Agora, tu imagina quem não está olhando para esse comportamento do consumidor e não está preparado para esse tipo de comportamento. É uma realidade completamente diferente, né? Então, a gente entra agora nessa questão de entender, né, esses modelos mais humanos. O Rodrigo já se antecipou aqui explicando, mas hoje a gente entende que o cliente ele é o centro e a jornada de compra não segue mais uma sequência linear. Pode até seguir, mas pode acontecer de ter essas mudanças, né? Então surgiram modelos como o Flywheel, que é um modelo em forma, né, de roda que gira, tem um loop, que são ciclos repetitivos. E aí eu quero entender, Kessia, com você, o que caracteriza esse funil moderno na sua visão? Olha, Renata, o funil moderno, assim, atualmente falando, como eu falei anteriormente, nós pesquisamos muito antes de comprar. Certo. É muito comum hoje você não ir, por exemplo, numa loja de perfumes, pesquisar o que você vai comprar. Geralmente, quando você vai, você já está decidido a comprar. Mas por quê? Existem outros meios mais fáceis de adquirir um perfume, como o Rodrigo mencionou também. Eu posso comprar um carro através da internet. Tudo que eu quiser eu posso comprar através da internet. Eu tenho essa autonomia de escolher qual modelo que eu quero, de entender a diferença entre um e outro. Então, eu acredito que a gente vive muito hoje através dessa influência da internet, e o comportamento do consumidor também influencia muito.
Eu sou muito influenciada no sentido de, poxa, as pessoas estão comprando tanto por esse canal aqui, eu vou ver se é legal. Uhum. Só que aí, sabe, você também precisa ter essa experiência personalizada. Não vai adiantar eu vender algo na minha loja e eu não oferecer uma experiência personalizada. O que que é? Sem mensagens muito genéricas. Começa a conversar com o teu cliente, de fato, como você gostaria de ser recebido em uma outra loja. Cadê as novidades? Entende? Sair um pouco daquela questão de você estar sempre centralizado em olá, bom dia, tudo bem? Em que posso ajudar? Ser mais humano, né? Ser no mais atendimento. humano, dar opiniões. Olha, esse produto, como você quer um produto que seja mais pessoal, eu sugiro esse aqui por esse motivo, isso e aquilo. A senhora tem uma outra opção, eu posso apresentar alguma outra que chegue perto do que você pelo menos quer, sabe? É Entendo. você oferecer, de fato, essa experiência personalizada para o cliente. Entendi. E é super importante, né, essa questão do atendimento, até mesmo o próprio vendedor entender a dinâmica de como o cliente encontrou o seu produto e tudo mais. Mas, Rodrigo, a gente citou aqui, né, o modelo Flywheel, e eu quero entender o que que é esse modelo Flywheel e por que ele se tornou tão popular. Olha, ainda até comentei aqui pré-podcast que Aham. a Flywheel que eu conheço é muito mais um framework de crescimento empresarial em que você... É quando você está no momento de escala. Certo. Essa que a Flywheel significa é que você tem um ciclo de receita e que você consegue ter escala. Ou seja, você está preparando a tua empresa para o voo. Eu acredito que atribuir um funil com esse nome é a mesma coisa. Cara, como é que você faz para preparar a tua marca, o teu negócio, para ter um funil flywheel, né? Pode-se dizer assim, entre aspas, por exemplo, quem está ouvindo a gente no Spotify. Você precisa entender quais são os produtos que você tem. De fato, você tem uma esteira de produtos. Porque hoje, assim, antigamente se pensava muito em um funil. E o cara chegava lá e ele comprava, tipo, várias opções de produto. Não funciona mais assim hoje. Não tem mais como eu falar de uma coisa só e chegar só lá no final que o cara vai saber, não. As jornadas de compra, elas ficaram muito mais complexas, né? A gente falou isso no início do podcast aqui. Então, o comportamento do consumidor, em cada etapa dessa jornada, ele tá muito diferente. Antigamente o cara, tipo, ele tinha uma ordem que era só uma, agora não, velho. Tem um cara que entra aqui, começa ainda na concessionária e depois que ele vai começar a pesquisar. Tem um cara que, tipo assim, nunca contratou uma agência e vai... Então, para cada perfil de pessoa, tu vai ter uma trajetória. E aí a gente, tipo assim, o episódio é sobre funil, mas eu tô toda hora falando sobre jornada, mas aqui são duas coisas... Que se conversam, né? Não, que são... Uma não existe sem a outra, né? Entendi. Não adianta tu ter funil sem ter jornada, porque tu não vai saber aonde que tu começa, como é que tu impacta esse cara e quais são as etapas desse funil, né? Funil é muito fatalmente confundido como um anúncio de conversão de vendas, mas não é só isso, né? Você precisa ter um momento em que você atrai, você faz uma aquisição daquela audiência, daquela atenção, né? E depois você faz uma conversão dessa atenção, seja ela para venda ou não. E aí, beleza, você vendeu, né? E você começa agora a fazer isso ser cíclico. Certo. Ou seja, todo o contexto de quando a gente fala de ter um funil flywheel é que você precisa ter uma esteira de produtos para esse cara continuar comprando de você. E quando ele chegar no final, ele tem que começar a te indicar e ser advogado da tua marca. Ou seja, assim... manter o cliente como protagonista. Também, mas é sobre o cliente. Olha, vamos lá. Sim. Digamos que a gente... Vamos tentar tangibilizar isso, tá? Vamos dizer que, por exemplo, nós vamos usar a agência como um exemplo, tá? A gente, por exemplo, a gente é uma consultoria high ticket, né? Então, tipo assim, não dá pro cara que me olhou hoje e do nada ele apertou um botão e comprar de mim. Ainda não dá para fazer isso. Mas, digamos que a gente queira construir um funil flywheel dentro dessa sistemática de esteira de produtos. Pô, eu vou criar, então, uma masterclass sobre funil de vendas que esse cara vai comprar de R$19,90. Pronto, ele vai aprender tudo sobre funil de vendas de marketing médico. Pronto. Aí o médico vai chegar lá e vai comprar. Pô, beleza, ele já comprou de mim a primeira vez. Aí depois eu já vou oferecer para ele uma página de vendas para que ele, como doutor, tenha a sua página para agendamento de consultas.
Aí eu já vou oferecer isso por 900, por R$ 1.500. E depois eu vou oferecer uma consultoria que vai custar 30, 50 mil no ano. Vocês percebem como tem uma esteira de produtos? É uma sequência de coisas. Você sempre tem algo a entregar, Isso, né? e é uma jornada. Então, quando a gente fala de um funil, isso é um funil. E isso se retroalimenta, porque depois lá no final, esse cara ele já começa a ser advogado e ele começa a ser... Isso eu tenho um funil que começa, e depois começa, e depois começa. A flywheel é isso, né? Ela não encerra. Ela continua vendendo para esse cara de diversas maneiras, né? Ela continua subindo e subindo e subindo e subindo. Então, para que você tenha isso, você precisa ter uma esteira de produtos. Esses produtos precisam ser sequenciais e pensados para a jornada daquele cara. Entendi. Então, não é mais sobre para quem o meu produto serve, é para que produto eu vou criar para aquele meu cliente. Por isso que quando a gente fala que o cliente está no centro, é exatamente isso. Cada vez mais as empresas têm criado áreas de produto dentro do seu negócio para que esses caras criem novas soluções para vender para quem já é cliente. Certo, Rodrigo, muito bom. Gostei muito da explicação, porque acaba fazendo com que as pessoas de fato entendam, né? Que o funil ele continua aí mais ativo do que nunca. Mas, Kessia, para você ainda faz sentido usar o termo tofu, mofu e bofu, que são o topo, né? O meio e o fundo de Fundo funil? de funil, isso. Assim, eu não vejo que é uma ordem que hoje as pessoas sigam. Alguém que está no fundo de funil, já que tem o poder de decidir o que vai comprar, ela pode voltar ao topo de funil em busca de um outro produto. Se eu estou, por exemplo, atrás de alguma informação num site, eu posso ler conteúdos de blog ali para conhecer melhor sobre uma empresa, sobre um produto, sobre o negócio de algum cliente, algo nesse sentido. Então, eu acho que, assim, depende muito. É muito arriscado você dizer que sim. Existem essas ressalvas, entende? Eu acho que essa ordem, nem todo mundo segue completamente a ordem topo, meio e fundo de funil. Hoje em dia, ainda mais com a internet aí, rede social em alta, toda hora aparece uma rede social É nova. verdade, né? Quem sabe amanhã já tem outra, né? Mas assim, Rodrigo, você acredita que o que muda na estratégia quando colocamos o cliente no centro, em vez de tratá-lo como ponto final? Eu vou falar sobre isso, mas eu queria falar muito da pergunta claro. que você fez para a Kessia. Tudo bem. Eu substituiria o topo, meio, o tofu, mefu, fifu, Mofu sifu, e bofu. né? Esse cara aí, pelos 5 níveis de consciência. Tu até abri aqui no Instagram, a Digital fez uma publicação hoje sobre isso, achei sensacional, que faz um contraponto justamente com relação ao funil, né? Certo. A gente tem ali a teoria dos níveis de consciência. Eu gostei que vocês simplificaram isso e colocaram isso em 5 níveis de consciência. Eu vou ler aqui que eu acho que ficou bem bacana. Muito bom. Que é tipo assim, o cara que tá totalmente inconsciente, tá fora do funil. Então, tipo, esse cara lascou. Esse cara nem sabe, ele tá longe. Ele nem tem ideia do que ele... Como é que eu falo com esse cara? tá Você procurando. precisa ter conteúdos e ações para falar com esse cara. Eu vou tentar tangibilizar isso, vai. Imagina o cara que, tipo, ele tem uma empresa, mas ele não tem ali, por exemplo, a noção que ele pode ter problema com uma multa de algum imposto que ele nem faz a menor ideia que existe, mas ele está correndo risco. Como é que um contador vai fazer esse cara comprar dele um produto para resolver esse problema? Né? Então, ele precisa começar a despertar, ele precisa fazer esse cara sair de totalmente inconsciente para consciente do problema. Então, você vai criar conteúdos de identificação. Você que tem uma empresa de tal coisa que fatura tanto. Você sabia que você tem esse problema? Eita! O cara que está inconsciente do problema vai falar, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Eu não sabia disso. Aí ele se torna consciente do problema. Mas ele ainda não sabe como é que você resolve isso, o que ele precisa fazer, o que está acontecendo, se ele pode resolver aquilo ali ou não. E aí é quando você começa a fazer ele consciente. Esse cara já é consciente do problema, agora você vai fazer ele ser consciente da solução. Então, você vai começar a explicar para ele, olha, se você tem esse problema aqui, você pode contratar um contador. E o contador vai fazer isso, isso e isso para resolver esse problema de você. Aí, beleza.
esse cara, ele já sabe que ele tem que contratar um contador. Tem que, né, se o cara está com problema de marketing, ele já sabe que ele precisa contratar uma agência. Mas ele sabe qual? Ele sabe o que ele vai comprar da agência? Não. Então, esse cara, ele é inconsciente do produto. A gente precisa torná-lo consciente do produto. E aí é que a gente vai falar, olha, eu tenho esse produto aqui que vai resolver esse teu problema que você já sabe qual é agora. E aí tu elevou novamente o nível de consciência dele. E aí, beleza, esse cara é consciente do problema, consciente da solução, consciente do produto, e ele está totalmente consciente. Agora ele tem que escolher você. Nessa etapa que ele está totalmente consciente, é que o jogo começa a ficar mais complexo. Se você só fala com esse cara quando ele está totalmente consciente, ou seja, parafraseando os antigos, no fundo de funil, você perde a oportunidade. Com quem você acha que esse cara vai comprar? De alguém que trouxe ele de totalmente inconsciente até agora, com conteúdos e materiais e ações e coisas, ou o cara que só está falando compre, 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 compre? Você não está dizendo que o compre, compre não funciona. Ele provavelmente pode funcionar, mas é mais fácil o cara que acompanhou o cliente por toda a jornada, ou seja, ele fez o funil dele completo, ele conseguir fazer com que a conversão aconteça. Entendeu? Adorei que repete sua pergunta que acabou agora, que você já complementou, até mesmo porque você explicou aí, né, que não é só pensar no cliente como ponto final. Ah, não, sim. Isso é primordial. Não tem como mais. Olha, eu até falei ainda há pouco sobre essa coisa do consumer centricity, né, que se diz aí nas altas rodas do Vale do Silício e tudo mais, que veio de lá, mas que nada mais é do que, cara, você tem que... a gente passou do momento em que se criavam produtos e depois se achavam pessoas para comprar. Agora a gente tem as pessoas e cria-se produtos para vender. Certo. Isso é mais importante. Isso está afetando até o valuation de grandes companhias. Hoje o valuation da companhia ele pode ser de 3x, 5x ou 10x, ou 10 vezes o teu EBITDA, né? E aí, assim, quais são as empresas que são 10x? Aquelas empresas que trabalham na modalidade de recorrência. Ou seja, o cara não olha quanto tu fatura, ele olha quantos usuários você tem. Porque ele sabe que quanto maior a tua base, maior a chance de desenvolver novos produtos para vender para dentro daquela mesma base. É muito mais fácil para ele rentabilizar uma companhia que tem 100 mil usuários do que uma que tem 100 clientes. O que ele vai fazer? Podem ser 100 clientes gigantescos, mas é muito mais difícil você rentabilizar em escala, ter um funil flywheel, ou seja, você ter uma estrutura de crescimento contínuo, se você não tiver esse pensamento de que, cara, eu não sou uma empresa de produto, eu sou uma empresa de clientes. Então, eu existo para servir o meu cliente. Qual que é a necessidade do meu cliente? Quais são os problemas que eu posso resolver para ele? Quais são as soluções que eu consigo entregar melhor do que a concorrência? Eu consigo ter um atendimento mais próximo ou não? Qual que é o jogo que eu vou jogar? Entendeu? Mas sempre com esse olhar do cliente no centro, né? Você não precisa, hoje em dia, e talvez esse seja um grande desafio do nosso mercado enquanto agências de marketing, é que é finito, né? Você tem uma base muito pequenininha de clientes e acaba não colocando. Então, a gente vem trabalhando justamente nisso, tá? De ter novos produtos. A gente hoje tem uma plataforma de engajamento de vendas, que a gente tem... É um software, um SaaS. O cara tem um contrato de SaaS com a gente. A gente vai ter uma escola de marketing, a gente tem um evento, a gente vai ter vários infoprodutos ali dentro. Por quê? Porque a gente entendeu que eu preciso ter mais gente dentro dessa base para que eu desenvolva produtos e serviços para atender esta base. Entendeu? A gente entendeu que o cara, quando vai ter problema com marketing, ele não vai direto contratar uma agência. Mas eu preciso também ajudar esse cara que ainda está no começo para explicar para ele o que é marketing, fazer com que ele entenda, fazer com que ele saia do ponto 0 para o ponto 1, depois do 1 para o 2, até ele chegar no ponto 10 para o 100, que é quando a gente ajuda ele. Entendeu? Então, essa jornada inteira, ela precisa ter vários caminhos, vários produtos pensados para o cliente. Não assim, não, a gente consegue atender isso aqui, eu vou vender só isso aqui. Cara, não funciona mais assim. A empresa que só está pensando em produtos que ela faz, ela está fadada a morrer. Eu posso fazer um complemento? Claro, fica à vontade.
Assim, eu acredito muito que o marketing e as vendas, o setor de marketing e vendas do cliente, eles precisam desse alinhamento também. Para eu fechar uma estratégia que seja eficiente para o meu cliente, eu preciso entender, será que o time de vendas dele está capacitado mesmo para seguir com os comandos que eu vou dar para ele através do marketing? Será que ele tem um time de marketing interno que auxilie ele nessa qualificação também dos leads que ele está pronto para receber? Entende? Eu acho que não é só isso, mas é tipo alinhar essas estratégias e as expectativas. Como é que eu faço isso? O meu cliente, quando ele chega para mim, ele não tem noção de como que ele faz isso. Ou às vezes ele pode saber o caminho. Chegar para o Rodrigo, por exemplo, Rodrigo, me ajuda, eu sei o caminho, mas eu não estou sabendo executar. Em algum momento da sua vida isso já aconteceu. Quem tem mais experiência aí no marketing sabe, tem cliente que sabe como fazer, mas não sabe por onde começar. Entende? Então, eu acredito que esse alinhamento entre marketing e vendas, ele precisa existir na questão do marketing em si. A minha estratégia, eu sou a estrategista do meu cliente, o que eu vou fazer? Como é que eu vou saber se os leads que estão chegando para ele através de uma campanha são qualificados? É através de algum formulário, uma LP de conversão? Qual é o tipo de linguagem que eu devo falar com esse lead? Se eu estou interessado em vender um carro específico, um modelo específico, qual é o tipo de linguagem que eu devo usar? Quais são os gatilhos que eu devo destacar? Então, acho que não depende só do time de vendas, mas também do marketing, entrando com esse ponto principal que é a estratégia. É legal que a Kessia, ela adianta aí até mesmo agora que a gente vai conversar, que é justamente sobre marketing e vendas, a união que faz a força para fazer esse funil de vendas girar. Então, a gente entende que dentro desse funil tem que ter um alinhamento real, né? Como bem vocês colocaram, entre marketing e vendas. Não adianta só atrair os leads, como a Kessia bem colocou aqui, se o time comercial não estiver preparado para dar essa continuidade dentro da jornada, como o Rodrigo tem enfatizado ao longo do episódio, de forma integrada. Então, Rodrigo, por que a integração entre marketing e vendas, ela se tornou indispensável no novo funil de vendas? Hoje eu entendo que quando você não tem um alinhamento entre marketing e vendas, você está rasgando dinheiro, porque você não sabe se o lead que marketing manda serviu ou não serviu, e você não sabe qual foi que não serviu. Porque quando o marketing tem a clareza de que estratégias ele está fazendo que não funcionam, ele consegue mudar ali no pequeno e não na estratégia inteira. Porque eu com certeza na tua empresa pode existir assim, ó. Ah, não, marketing é muito ruim, só manda lead ruim, mas não é todos. De 1000, 10 foi ruim, ou 100 foi ruim. Mas quais foram os 100? Porque eles podem ter vindo de um lugar só, e aquele lugar só que está ruim, e você acaba desqualificando todos os canais da tua estratégia sem entender qual canal que está ruim. Alinhamento entre marketing e vendas é essencial para isto, sem falar no que tange a marketing está falando das objeções que vendas vai encontrar. Porque chega lá, o cara assim, ó, dificuldade do cara na hora de vender essa caneca aqui é porque a caneca é branca. Mas marketing está insistindo que todo mundo ama caneca branca. Mas como assim? Se vendas já entendeu que não é caneca branca que tem que vender, é caneca azul. Mas falou para marketing? Falou para time de produto? Comunicou para o resto da... Você entende? É a mesma coisa assim, cara, o cara entra aqui na agência, pô, ele foi encantado, ele entrou, só que ele não consegue receber o que ele entrou. Alguém falou? Como é que faz? Qual que é a dor? Qual que é o atrito? Qual que é a objeção? Entendeu? Você precisa ter uma linha direta entre marketing e vendas constantemente para que as coisas fluam, tanto para que marketing ajude a alimentar o funil de vendas de forma que as objeções de vendas sejam quebradas no caminho, de forma que vendas faça uso das estratégias que marketing usou para quebrar as objeções, para fazer esse argumento de vendas, ou seja, você vai ter uma voz só da empresa inteira, porque você vai ter os dois principais setores que comunicam com o cliente alinhados, e você vai fazer com que isso tudo crie uma sincronia. Essa sincronia é que vai trazer muito mais força para o resultado acontecer. É aí que a flywheel acontece,
né? Porque você não fica pensando só naquela primeira venda, Cara, beleza, eu fiz essa primeira venda. Como foi? Por que eu fiz? Por que o cara comprou? É muito fácil, a gente sempre pergunta por que não comprou. Você já pararam para prestar atenção nisso? Sim. Por que não deu certo? Tá, mas e por que deu certo? Eu constantemente faço essas perguntas aqui, vocês sabem disso. Assim, cara, beleza, isso aqui foi legal, mas por quê? Quais são os atributos de sucesso dessa estratégia? Essa é uma pergunta que tu deve se fazer sempre. Se você quer estruturar um funil de qualidade, um funil que tenha resultado, que ele gere uma receita previsível, que ele consiga ter um crescimento em flywheel, você precisa destacar os atributos de sucesso dessa estratégia. Porque de outra forma você não vai conseguir. Como é que você vai saber? Você vai ficar sempre achando ou testando novas coisas sem ter aquela coleção de atributos que de fato entregam resultado? Faz todo sentido, né? E, Kessia, dentro da tua visão, você recomenda processos de qualificação e nutrição de leads? Como que isso deve acontecer na prática? Com certeza recomendo. Importante, né? Muito importante. Aqui na agência, Renata, a gente tem um grande desafio, acho que em toda agência, tem um grande desafio quando o cliente entra. Eu preciso conhecer o meu cliente, eu preciso entender quais são as suas dores, quais são as suas objeções, o que está impedindo ele de efetuar uma boa venda, ou de encontrar um lead qualificado que esteja pronto para comprar o produto dele. Através desse mapeamento, dependendo da resposta dele, eu preciso estrategicamente trabalhar com um marketing eficaz, que traga esse resultado para ele. Mas isso envolve só o marketing? Não, ele envolve também o processo de vendas, um treinamento personalizado para o meu cliente. Como é que eu devo falar, como eu devo atender, quais são as palavras-chave que eu devo utilizar para tocar na dor daquele lead, para que ele venha converter. E não só através disso, mas existem também processos operacionais dentro de uma campanha que eu posso qualificar meu lead. Como eu falei, podemos utilizar um formulário inteligente. A gente trabalha, sempre vou ressaltar o inbound marketing, o RD Station, porque a gente trabalha com estratégias lá dentro do RD. Seja no CRM, seja com lead score, seja com um formulário inteligente de uma LP ou do site, de alguma campanha específica no Meta. Como é que eu vou qualificar o meu lead? Quais são os insights que eu tirei através daquela campanha? Qual foi o e-mail que mais deu um boom, assim, que, sabe, teve um número de acessos alto, número de cliques? E esse outro aqui, por que eu não consegui ter um alcance na abertura desse outro e-mail? Onde foi que eu errei? Precisa existir essa análise para que você entenda como que o teu público está te respondendo através das campanhas e para que você tenha uma autoridade para o teu cliente entender de fato, o teu futuro cliente, entender de fato onde é que ele está pisando, se é aquilo mesmo que ele quer, se é de você mesmo que ele vai comprar. Então, assim, o marketing ele ajuda muito nesse papel estratégico, alinhado com o time de vendas, trabalhando um processo operacional eficiente, estratégias que de fato tragam esse resultado. Então, com certeza, sim, trabalhar essa qualificação do lead é muito importante, principalmente quando você está conhecendo o cliente a primeira vez. Legal, muito bom saber disso, porque utiliza todas as armas que estão ali disponíveis para você atrair ainda mais, conquistar esse lead até ele se converter a um cliente, né? Com certeza, e tem muitas ferramentas também que auxiliam a gente nesse processo. Ferramentas de WhatsApp, hoje você não depende só do celular, você tem ferramentas que, o RD Conversas, por exemplo, você abre uma conversa, você consegue qualificar aquele lead, você consegue entender qual é a dor dele, você consegue criar uma tag ali dentro, cliente indeciso ou cliente quase comprou, você pode brincar com isso, inclusive, nessa linguagem, né?
Então, com certeza, importa muito. Legal. E aí a gente precisa agora entender esse papel do conteúdo do funil, né? Dessa evolução. Então a gente sabe que não é só atrair, né? Ele deve informar, educar, nutrir e fidelizar. É uma ponte entre a curiosidade inicial e a decisão de compra. Então, Rodrigo, como produzir conteúdo que atenda essas jornadas não lineares? Eu penso que a melhor estrutura que eu enxergo hoje para que você faça um conteúdo de valor são dois principais elementos. Um é você entender qual é o nível de consciência em cada momento do funil Certo. e você produzir conteúdos para produzir conteúdos com uma linguagem adequada para aquele nível de consciência e você entender os 3Ds que eu sempre brinco, né? Que é dores, desejos e desafios daquele cara. Então, quais são as dores, desejos e desafios do cara que está totalmente inconsciente? Opa, eu já começo a ter uma série de coisas que eu posso falar para esse cara que ele vai primeiro, vai fazer cumprir com um papel que ele saia do nível de totalmente inconsciente para o próximo nível de consciência e vai fazer com que ele tenha um relacionamento com a minha marca. Quando isso acontece, a gente começa a ter essa passagem dele pelo funil. Quanto mais conteúdos eu falo alinhados com o nível de consciência dele, mais rápido eu engajo com eles e mais rápido eles vão para o próximo nível. Entendeu? Então, a maneira mais direta e que eu acredito que você vai conseguir mais resultado é você usar esses dois elementos. Muito bom. E Kess, assim, quando a gente fala, ainda falando sobre a questão do conteúdo que o Rodrigo bem ressaltou, esse conteúdo, ele também pode ser usado no pós-venda e na fidelização? Como é que funciona esse processo? Com certeza, o cliente, ele não pode ser deixado após ele comprar a venda. Precisa ter o acompanhamento de pós-venda. Eu vou dar um exemplo como concessionária, que a gente sempre fala aqui. Você tem ali um papel importante, você exerceu aquele papel importante de vender aquele produto para o seu cliente. Seu cliente comprou, ele adorou. Só que em determinado prazo ele precisa retornar a uma concessionária para verificar, fazer ali me fugiu a palavra agora, mas revisões? Revisões. Então precisa ter esses acompanhamentos. Produtos que ele se interesse de comprar, eu quero trocar um tapete. Homem, mulher tem muito disso, né? Eu quero fazer um negócio diferente aqui no meu carro. Então, esse processo é muito importante, você entender se o seu cliente, ele de fato entendeu o que ele precisa para o pós-venda dele ser um pós eficiente, para pós-compra, né? O que ele precisa naquele momento, se ele consegue entender de fato em que momento que ele está, se ele já conheceu aquele veículo 100%, se eu preciso descobrir coisas novas aqui. Não sei, a gente não sabe, né? Então, assim, é muito importante você ter esse acompanhamento pós-venda e não só vender para o cliente. Antes era só assim, né? Qual era a estratégia? Só atrair o cliente para minha loja. Atrair, pronto, né? Seja o que Deus quiser. Se ele comprou, tudo bem. Se ele não comprou, tudo bem também. Próximo compra. Próximo. Hoje não. Hoje a gente tem essa questão do encantamento, de você falar palavras que, sabe, coisas persuasivas que vai convencer o teu cliente a comprar. E após isso, ligar para ele. E aí, como é que tá? Tá gostando do carro? Tá precisando de ajuda com alguma coisa? A gente não pode deixar isso para lá, sabe? Eu acho que também se encaixa para quem faz uma cirurgia, por exemplo. Você vai fazer a cirurgia e pronto, acabou, já tudo do jeito que eu quero. Não, tem o você pós, precisa, né? ter esse pós, esse Pós-operatório, acompanhamento, com certeza. Então aí a gente entra nessa questão ainda mais do pós-venda, da retenção, e a gente tem os fãs da marca, que nesse funil a jornada ela não acaba na venda, né? O cliente ele pode e deve continuar gerando valor para o negócio por meio de recorrência, fidelização e principalmente indicação. Então, Rodrigo, como transformar clientes satisfeitos em promotores de marca? Diz aí, qual é o segredo? Essa pergunta dela, né? Qual o segredo? Eu falei, cara, sim, qual o segredo eu não consigo te dizer assim, mas eu consigo trazer algumas estratégias que a gente pode usar que aceleram esse processo, tá?
Antigamente, para você ter um promotor da tua marca, ele precisa falar para 10 pessoas da tua marca, né? Beleza. Hoje não. Hoje a gente tem um atributo que chama prova social, que o cara pode gravar um vídeo para ti e tu usar esse vídeo dele para ser uma prova que esse cara te recomenda. Ou ele pode escrever uma recomendação no teu e-commerce, uma avaliação no teu Google Meu Negócio. Ele pode, tipo, fazer um print do WhatsApp dizendo que tu teve uma excelente entrega. Como é que você faz isso, né? E aí tem várias estratégias. Uma coisa que eu gosto muito para acelerar esse processo de prova social é você fazer um funil de prova social. Certo. O cara comprou, o que você vai fazer? Você vai oferecer para ele um bônus em troca dessa prova. Né? Beleza, o cara comprou, atingiu certo resultado, aí você manda para ele um bônus em troca disso. Se você fizer isso constantemente, você vai ter sempre o canal indicação anabolizado, né? Que eu sempre falo, cara, vai tomar esteroides e ele vai conseguir ser muito mais poderoso. Porque você vai usar a prova social, esse cara que gravou o vídeo para ti, quando for publicado, ele vai mandar para um monte de gente. A pessoa que vai ver pela primeira vez e ver alguém falando de ti, ela acredita muito mais no teu negócio do que você falando de você. Então, é essencial que você crie estratégias para que isso aconteça. Seja dando um bônus para esse cara colocar, seja usando o teu relacionamento, seja tendo outros produtos para vender para esse mesmo cara, para que ele vire teu fã. Pô, esse cara compra de ti várias coisas. Então, é inevitável que ele tenha uma afinidade com a tua marca, que ele goste de você e que provavelmente ele fale, mas seja intencional. Mande um bilhetinho na entrega do teu produto, que faça o cara querer tirar uma foto, postar um stories. Fale para ele postar um stories quando ele receber o teu produto ou teu serviço. Te mencionar, e você vai lá e reposta, já tem Olha, tem aquela coisa assim, relacionamento. se você não diz o que quer, Sim. o que acontecer vai estar na mão do destino. E, cara, marketing não dá para deixar na mão do destino, porque se você deixar na mão do destino, fatalmente o destino vai te surpreender. E na grande maioria das vezes, não é uma surpresa boa. É legal até o Rodrigo falar sobre isso, porque no podcast passado a gente conversou, acho que não sei se foi o passado ou retrasado, que é sobre a empresa ela entender seu lugar dentro do mercado. E nessa semana eu estava acompanhando nas redes sociais o case da Olímpicos, né? Que foi uma marca que entendeu o lugar dela. E eles entenderam, tipo, através do pós-venda, que alguns clientes gostariam de ter um tênis um pouco melhor, como a placa, né? Mais aperfeiçoado, um design legal para correr ali nas corridas de domingo. E só que o que impedia era o preço, não era tão acessível. E aí o estrategista, né, entendeu da marca que eles precisavam fazer um bom tênis com o valor mais acessível. E eles patrocinaram uma das principais corridas, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, que é aquela que acontece no final do ano. Esqueci agora o nome. São Silvestre? Isso. E foi o maior índice de tênis da Olímpicos. Acho que o vencedor, inclusive, correu com um tênis da Olímpicos. E hoje, se você quiser comprar um Corre 2, um Corre 3, que é a nomenclatura usada dos tênis, é em torno de R$500. Então, assim, um tênis que custava 1.000 e pouco, hoje, querendo ou não, dá-lhe uma acessibilidade de 500, 300, tem até de R$200. Então, assim, pessoas que queiram investir ali na sua saúde, mas também tá ali com um tênis legal, eles abraçaram essa marca. Então, assim, tanto que o índice de vendas da marca cresceu em cima da Nike, da Adidas, porque ele entendeu o que de fato o cliente dele queria no pós-venda. Olha aí a importância, né? É aquilo que a gente fala, né, de vendas e marketing conectado. E eu gosto muito dessa estratégia porque ele se apropriou de um território, né? Então, Verdade. ele pegou um território ali onde ele tem lugar de fala e, cara, fincou a bandeira, né? É uma estratégia que eu usava muito quando estava no varejo farma. A gente falava de várias coisas de bem-estar, de saúde, tal, e fincávamos várias bandeiras nesse sentido. Cheguei a fazer corrida em 12 estados simultaneamente. Legal. Né? Então, tipo assim, era a maior corrida que tinha no Brasil. 12 estados. 12 estados. Isso. Simultâneos, tá? Era acontecer no mesmo dia a corrida. Imagina a organização, né? Nossa, Isso, que era loucura. surreal. Mas assim... Mas foi uma experiência incrível, né? Não, com certeza. Mas assim, do ponto de vista de marca,
Imagina que você estava ali no cerne daquilo. É que nem a própria Olímpicos fez. Ela fala, cara, todo mundo tá cagando pra minha marca quando se trata de corrida. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Eu vou pegar, vou me apropriar desse território e vou usar o viés da acessibilidade. Porque, assim, quando a gente fala de corrida, cada vez mais encontraram-se formas de cobrar mais caro. Verdade. E ela foi lá, não, peraí, que eu vou na contramão dessa galera aqui. E vou fazer um negócio legal e vou fincar uma bandeira, ou seja, vou patrocinar. Ela fez a ativação de marca dela para a conquista daquele território. E são tênis muito bonitos, tá? Inclusive, eu quero comprar um desses. A gente recebeu, Renata. Depois a gente tem que mandar o boleto para Olímpicos para poder eles patrocinar, pagarem esse merchan que aconteceu no podcast agora. Gente. Mas, assim, para a gente fechar esse bloco aqui, Kessia, o que você diria para empresas que ainda desligam após a conversão? Puxa, desliga, você tá tipo falando, assim, ó, tô nem aí esquecer mais meu pro cliente. cliente. Vendi, esquecer. É verdade, isso aí. Cara, você tá perdendo uma mina de ouro, né? Porque, poxa, você tem todo aquele trabalho de chamar o cliente, de convencer. Você joga todo aquele papo de vendedor, né, Rodrigo? Pro cliente. Pro cliente. E, tipo, o cliente comprou e você esqueceu, poxa, é muito vacilo, assim. Não dá. É perder uma mina de ouro de fato. Eu acho que é importante manter esse relacionamento para que tenha essa recorrência de compras, essa lealdade mesmo do cliente, sabe? Você trabalhar um pós-venda efetivo que, de fato, gere ali um crescimento, sabe, para o meu cliente, que eu possa ajudar ele em mais outras questões da vida dele, do que ele esteja precisando. Não percam essa oportunidade, não cancelem relacionamento com o cliente. Comprou, poxa, que legal, 6 meses depois, um pós-venda, será que rola? Uma conversa, sempre enviar promoções, sempre enviar mensagem ali no WhatsApp para manter o relacionamento. É isso que vai manter o cliente, o lead ativo na sua empresa. E faz toda a diferença, Com né? certeza. Só me corrigindo, assim, o Silvestre, ela acontece em São Paulo, eu falei Rio, tá? Só para enfatizar isso aqui. Mas, gente, para finalizar, eu quero entender de vocês dois aqui um ponto. Se vocês pudessem, né? Óbvio que vocês podem e vão dar esse conselho. Como para quem quer evoluir a jornada de vendas, utilizando esses métodos que vocês passaram aqui, essas dicas. Como é que a pessoa ela pode fazer isso? Como esse gestor de marketing está aí à frente de uma empresa? Como é que esse empresário ele pode colocar isso em prática? Vamos lá, Rodrigo. Bom, o maior conselho que eu dou é que comece com um funil de cada vez. Certo. Mapeie, estruture e mensure. Então, assim, fez isso, repete o processo. Ok. Repete o processo. Quando você tiver um pool de funis, você começa a ter a necessidade de ter uma esteira de produtos para que a tua flywheel aconteça. Ou seja, tu tem que entender quais são os principais caminhos de conversão até o meu produto. Beleza, legal. Converti, legal, pô, vendi. E agora, o que eu faço? Não pode deixar a peteca cair. Então, tu tem que ter uma esteira de produtos para esse cara continuar consumindo de você. Entendeu? Então, assim, comece de um de cada vez, mapeie, estruture, mensure. Mapeie, estruture e mensure. Então, tu vai lá, vai mapear tudo que tu precisa fazer, vai implementar isso, todos os anúncios necessários, todos os conteúdos necessários, todos os caminhos de conversão, todas as automações, todas as mensagens, todos os treinamentos para o teu vendedor. E aí, depois tu vai mensurar o resultado de tudo isso. Começou a entender cada pedacinho? Isso aqui, quando eu mexo aqui, o resultado sai ali embaixo. Aí é a hora de você começar a pensar numa esteira de produtos mais estruturada para que tu tenha esse crescimento em flywheel. E sempre trabalhar em personalização. Se eu estou vendo ali nos meus resultados que eu tive um alcance maior sobre um produto X, eu posso trabalhar com aquela base, com aquelas pessoas que se interessaram naquele produto X, trabalhar sequência de publicações, sequência de e-mails, de mensagens de WhatsApp, personalizada só com aquele produto. Dali vai sair uma conversão. A personalização ela é muito importante no dia de hoje. A gente não pode jogar
qualquer produto para todo mundo. A gente precisa trabalhar personalização, segmentação de público, a mensuração de resultados ela vai te trazer essa visão maior. Você começa a entender cada ponto daquele e onde que ele deve ser trabalhado. Perfeito. Então, hoje ficou claro que o funil de vendas nunca morreu, né? Não passa de uma fake news. Era um mito. Na verdade, ele amadureceu, né? Ele evoluiu, ele deixou de ser uma linha reta, não só uma linha reta, né? Virou um ecossistema de valor contínuo. Então, Rodrigo, Kessia, muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço, Foi Renata. muito bom conversar sobre esse tema, entender. E eu convido a você que acompanhou o episódio até aqui para conhecer mais sobre a digital comunicação. Acesse o link que está aqui na descrição desse episódio para um diagnóstico referente a marketing e vendas. Vocês já viram que a gente entende do assunto. E também eu convido você para seguir o Papo Digital no Spotify. Se inscreva aqui no canal da Digital Comunicação, aqui no YouTube, para maratonar, curtir e compartilhar todos os nossos episódios. Eu agradeço muito por quem ficou até aqui conosco e até a próxima.